Começou por trabalhar em gestão, mas hoje em dia estuda neurociência em Harvard. Criou o projeto Open Air para dar resposta à crise do Covid-19. Este projeto já tem mais de 12 mil voluntários e em junho de 2020 passou a integrar a ONG Médicos do Mundo. Neste Panorâmica vamos falar com João Nascimento e perceber como foi a criação do projeto. João, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui connosco. Podia-nos explicar um bocadinho o que é o Open Air? O Open Air é um projeto de voluntários, foi um grupo de voluntários que se juntou de forma orgânica e muito pouco organizada, pelo menos no início, para tentar encontrar soluções para combater a pandemia do Covid-19. E depois ganhou alguma escala, teve que ganhar também alguma organização para se poder de facto concretizar alguma coisa, pelo menos das milhares de ideias que estávamos a receber e dos milhares de voluntários, e tornou-se um movimento relativamente organizado, com 3 ou 4 linhas de pesquisa muito concentradas e que, entretanto, passou para a alçada dos Médicos do Mundo, onde está hoje em dia. E como é que surgiu? Como é que foi o processo inicial? Isto surgiu no Twitter. Aliás, surgiu com a pandemia, claro, e com as notícias de que havia falta de ventiladores em Itália, que eles já estavam inclusivamente a escolher as pessoas que podiam ficar em ventiladores, uma vez que não havia capacidade para tantas pessoas. E então eu entrei no Twitter e vi que havia ali algumas pessoas a falarem sobre open source ventilators, e aí então juntei-me a eles e disse que nós devíamos tentar organizar-nos para tentar encontrar aqui uma solução, porque o isto é uma máquina, não há de ser assim tão complicado. Afinal, eu estava enganado, é bastante mais complicado do que pensava fazer um ventilador. Mas começou assim, começámos a juntar, depois juntámos numa plataforma de Slack, fiz um tweet para quem se quisesse juntar e depois aquilo tornou-se viral rapidamente. Estavam com não sei quantos milhares de retweets e de comentários, pronto, e as pessoas foram-se juntar. Foi assim que começou. Como é que hoje em dia a Open Air está organizada? Continua de forma voluntária, toda a gente é voluntária no Open Air. Estamos divididos por 2, 3 áreas hoje em dia muito específicas. Portanto, a parte do ventilador continua os testes para a certificação do uso do aparelho em Portugal. Ao mesmo tempo, estamos a dar apoio a outros países que mostraram interesse em produzir esta máquina que desenvolvemos e implementar esta máquina localmente. Estamos a trabalhar com uma equipa no Haiti, houve uma outra no Mali também que começou a dar os primeiros passos agora há pouco tempo. Enfim, e portanto mantemos esse canal de comunicação com esses países na parte dos ventiladores. Temos também uma outra área que é dos kits de proteção médica, que essas estamos também com os Médicos do Mundo, claro, em contacto com algumas instituições onde vamos fazer a distribuição de alguns produtos que entretanto foram desenvolvidos para a proteção médica. E depois há uma outra área que é de máscaras sociais, que também temos feito alguns desenvolvimentos com alguns tecidos para encontrar fórmula de uma esterilização mais rápida dos tecidos, que continuamos também a investigação. Enfim, continuamos a trabalhar nestas áreas. Como é que alguém pode se tornar voluntário da Open Air? Qualquer pessoa pode ajudar de alguma forma? Qualquer pessoa pode, embora hoje em dia o projeto já esteja numa fase mais de maturação e de entrega dos produtos desenvolvidos, por assim dizer. O site continua no ar, projetopenair.org, as pessoas podem enviar um e-mail, inscrever-se, podem se voluntariar dentro das suas valências, dentro das suas áreas, depois tentamos encontrar forma de as encaixar nos projetos, se fizer sentido. E o que é que significa para a Open Air estar ligada aos Médicos do Mundo? Foi um motivo de muita satisfação, acima de tudo ver que o trabalho que foi desenvolvido durante uma série de meses por milhares de pessoas teve uma continuidade, ou irá ter uma continuidade, e é motivo de satisfação vermos que o trabalho tem forma de chegar ao terreno, e era exatamente essa a nossa preocupação desde o início, que era que caso algum dos produtos que estivéssemos a desenvolver tivesse de facto uma mais-valia, como é que iríamos fazer chegar isto à linha da frente, como é que iríamos fazer chegar ao terreno. E foi então que surgiu a hipótese de podermos juntar-nos aos Médicos do Mundo, que têm muita experiência em chegar à linha da frente, em chegar a quem mais precisa, e com isto foi um casamento perfeito, não é? Porque foi motivo de muita satisfação, ficámos descansados, que assim não foi em vão o trabalho e as muitas horas que foram passadas a desenvolver os projetos.
Quais é que são as vantagens para a Open Air estar ligada com os médicos do mundo? Acima de tudo, eu diria que toda a experiência que eles têm, que nós não temos, toda a área da saúde, de linha da frente, de como chegar, de como implementar os projetos de forma concreta, de chegar às pessoas. Nós temos muitos engenheiros, muitas universidades, muita teoria, teste prático, e eles têm toda a outra componente, que é pegar no produto e colocá-lo ao serviço das pessoas, de quem mais precisa. E agora pode explicar um bocadinho mais sobre o projeto do ventilador? O que lhe posso dizer, em traços muito gerais, é que é um aparelho extremamente simples, portanto não tem sequer software, e está exatamente desenhado para poder ser produzido em qualquer parte do mundo com materiais relativamente baratos e fáceis de encontrar localmente. Essa foi uma preocupação desde o início, foi desenhar uma máquina que não tivesse condicionada às cadeias de produção logística, que era a principal entropia dos outros ventiladores que estávamos a encontrar. Portanto, tínhamos que encontrar aqui forma de poder produzir localmente com materiais que fossem fáceis e que fossem baratos de encontrar. E foi isso que foi feito. A máquina toda consegue-se montar com cerca de $1000, mais coisa, menos coisa. É claro que é uma máquina apenas e só para ser usada em caso de emergência, lá está, porque não tem as mesmas características que uma máquina que custa 10, 15, 20 mil euros, em que se pode regular muito mais coisas. Mas em caso de emergência, e se não houver mais nada, funciona. É isso que se propõe, não é? Os projetos foram inicialmente pensados diretamente para Portugal ou já se pensava a nível internacional, quando começaram? Nós pensámos no problema. Havia um problema para resolver. Agora, se ele iria ser em Portugal, se iria ser no nosso país, isso era secundário. Nós queríamos resolver o problema. Aconteceu por uma série de razões que muito do nosso corpo científico, eu diria que 90% do nosso corpo científico, dos projetos mais concretos, acabou por ser das universidades portuguesas. Depois, quando começaram a sair as notícias, algumas universidades contactaram-me e colocaram à disposição alguns laboratórios e algumas equipas, e acabou por ser mais fácil nós trabalharmos aqui em Portugal de uma forma muito mais rápida e fazermos testes e chegarmos logo a conclusões muito mais depressa do que se estivéssemos espalhados um pouco por todo o mundo. Claro que nós continuávamos a ter equipas com pessoas um pouco por todo o mundo, mas os passos mais concretos foram dados aqui em Portugal. Depois que as conclusões estavam feitas e que o paper estava publicado, nós publicámos o paper em inglês, em open source, para toda a gente no mundo poder tirar proveito daquilo. E aí começámos a ser contactados por uma série de organizações noutros países para implementar alguns dos projetos. Quando passarmos esta fase do Covid, como é que a Open Air se vai reajustar? Acho que isso talvez seja uma pergunta mais para os médicos do mundo que propriamente para a Open Air, não é? Uma vez que nós cedemos todos os projetos, eu continuo a colaborar com os médicos do mundo, obviamente, mas eventualmente será mais uma decisão dos médicos do mundo que propriamente do Open Air, não é? Porque os passos seguintes, o que é que eles quererão fazer com os projetos, parte um pouco depois da direção dos médicos do mundo, que provavelmente também em contacto com os seus congéneres internacionais, depois poderão decidir o que fazer aos projetos. Obrigada. Ora essa. Obrigada pela entrevista.